Olá, eu sou a Ana Karina e estou aqui de volta para falar do desafio que eu estou fazendo de ler um livro por dia nesse mês de setembro. As Pequenas Virtudes, da escritora italiana Natalia Ginzburg. Bom, esse livro é um conjunto de ensaios, de textos que ela escrevia para jornais e revistas e que juntos ficou muito lindo de ver a essência da escritora, o nível de sensibilidade, a forma de escrever e as ideias ótimas sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre tudo que ela pensava. Esse livro ele começa ela falando de lugares e pessoas, ali de uma forma bem poética sobre Londres, mas assim, não de uma forma muito romantizada, de uma forma delicada, mas também abordando os aspectos negativos, assim. Então, gostei, mas eu me deixei mesmo cativar quando ela começa a falar do marido dela no capítulo Ele e Eu, que ela começa a falar das diferenças, por exemplo. Ele sempre tem calor, eu sempre tenho frio. Ele gosta de artes, eu detesto o museu. Ele gosta do cinema, mas ele gosta de sentar em um lugar, de assistir de uma determinada forma e ela de outra. Enfim, são sempre opostos, assim, e o bonitinho disso, né? Bonitinho, o fofo disso é ver a forma que eles se complementam e como. Ah, que coisa linda, né? Essa união, quando tem esse amor, né? Mesmo assim, eu te admiro e eu achei muito lindo isso. Tem um capítulo que ela fala de guerra, de relações humanas, mas o que eu mais gostei foi quando ela começou a falar dela mesma, da escrita dela, da forma que ela escreve, de como ela se sente, né, sendo escritora. Quando ela fala de silêncio, tem um trecho aqui de silêncio que eu até marquei que é incrível, que foi a parte que eu mais gostei, na verdade. Então, os textos todos são cheios dessa, né, sensibilidade aguçada dessa escritora. Eu gostei bastante e recomendo. O livro seguinte foi Mas Não Se Matam Cavalos, do autor americano Horace McCoy. E pelo que eu vi, é um escritor bem prestigiado. E a história desse livro é sobre uma competição de dança, sabe aquelas competições de resistência para ver quem é que passa mais tempo fazendo algo? Pois é, a competição aqui é qual é o casal que permanecia mais tempo dançando. E eram muitas horas e assim por um valor, uma recompensa que não era tão alta né, e era tenso, tem toda a questão da resistência física, mas a resistência psicológica, eu gostei bastante disso. E também da estrutura, que já eu adorei logo de início. Porque já começa assim, levante-se o réu. E aí ele vai contando o porquê ele chegou ali. Então, aqui é a sentença sendo proferida e aqui ele vai explicando o porquê ele chegou ali até justificar os seus atos por ele estar recebendo aquela sentença. Eu adorei essa parte, né? O que eu não gostei muito é que o autor, eu acho que perdeu uma grande oportunidade de explorar mais o aspecto psicológico, que eu acho que faria toda a diferença, principalmente para esse fechamento aqui. Eu acho que terminei o livro achando um pouquinho, está faltando algo. A ideia é boa, a escrita é boa, mas faltou alguma coisa. Então eu acho que foi mais explorar esse aspecto psicológico, principalmente da personagem Glória, né, que é o eixo de toda a história. Mas mesmo assim eu recomendo, paguei bem baratinho nessas promoções da Amazon. Submarino, tipo R$ 10, assim, recomendo, valeu a pena. Cartas a D, de André Gorz.
Na verdade, o nome desse autor é André Gorz, é um pseudônimo do Gerhard Horst, que ele começa a escrever uma carta para a mulher dele. Então, é muito linda a forma que ele escreve. Ele começa falando para ela: você está prestes a fazer 82 anos, encolheu 6 centímetros, não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Ai, gente, eu não gosto muito dessa coisa meio melosa, meio romântica, mas esse livro aqui é uma grande exceção, porque ele fica nisso, mas ele começa a contar como se fosse uma carta para ela, toda a história deles, desde que eles se conheceram, de todas as dificuldades, como eles cresceram juntos, como eles enfrentaram tudo isso juntos. E eu terminei o livro simples, nossa, eu não acredito que aconteceu isso, que eu entendi. Então tive que, né, procurar depois, nossa, foi isso realmente que aconteceu? E sim, foi o que aconteceu, uma história real. E para quem vai ler, eu recomendo que não procure muito saber sobre o autor durante a leitura, porque vai ser o fechamento, né? Então eu gostei da surpresa que eu levei, apesar que, né, não é um final muito feliz, mas ou não, dependendo do seu tipo, do seu ponto de vista. Mas é melhor ler sem procurar muita coisa além disso. O livro seguinte foi Se Só Me Restasse Uma Hora de Vida, desse autor francês Roger Paul Drouin, em que, claro, ele começa o livro como se só tivesse uma hora, e ele começa ali a contar quais seriam as sensações dele. Sobre a escrita, ele não usa letra maiúscula, não usa ponto final, e me lembrou isso um pouco Walter Hugo Mãe, né? Mas aqui acho que tem essa coisa de passar a noção de tempo, de querer aproveitar e tal. Eu gosto desse tipo de estilo. O que eu não gostei foi o excesso de sinônimos que ele usava. Por exemplo, tem uma parte aqui, deixa eu ver. De modo que vai acabar, definitivamente, dar a virada, eclipsar-se, apagar-se, anular-se, vai morrer, desaparecer, mudar, transformar-se, transmutar-se, que sei eu. Se isso só fosse uma vez, não, mas ele repete isso várias vezes, esse modo de colocar sinônimos na mesma frase que eu pessoalmente não gosto muito. E eu já estava ficando desanimada com o livro quando ele começa a falar de uma forma diferente. Ele começa a falar que ele não ia ser nostálgico se ele tivesse uma hora de vida. E ele começa a se aprofundar em questões bem mais interessantes, né? Ele começa a falar de humanidade, de tecnologia, de planeta, enfim, sai um pouco dele, dessa sensação dele, e ele começa a fazer análise, né, sobre o que está em volta, e acaba que ficando super filosófico. Então tem bastante referências, bastante até literárias, e eu acabei o livro muito satisfeita com esse livro aqui, porque foi de uma profundidade que eu não esperava por causa do começo, que eu achei meio, né, meio meia boca. Mas eu gostei bastante, recomendo bastante esse livrinho aqui, lindinho. Livro seguinte, do meu queridíssimo Woody Allen. Eu sou muito fã de Woody Allen, mas muito fã mesmo. Acho que eu assisti não falta, acho que 1 ou 2 filmes para eu assistir. E eu me divirto muito com o Woody Allen. O primeiro filme que eu vi dele, acho que eu devia ter uns 11 anos, foi Zelig, e dali eu já me apaixonei pelo Woody Allen. Só que eu nunca tinha lido nada dele. E esse Adultérios, que são 3 histórias contadas como se fossem peças de teatro. Não sei se ele escreveu para o teatro, não procurei sobre isso, mas a escrita é como se fosse peça, né? Personagem, diálogo, personagem, diálogo. O que esperar de Woody Allen, né? Hilário, é hilária, os diálogos são curtos, sagazes, inteligentes, e mesmo que seja às vezes tosco, ele dá uma coisa de sarcástico, assim, que é incrível. Eu amo o Woody Allen justamente por essa característica. Aliás, eu assisti o último filme
essa semana e eu adorei o filme, adorei mesmo, mas faltou justamente esses diálogos característicos do Woody Allen pra mim nesse Homem Racional, que é o filme que ainda está no cinema. Continuei ali no Woody Allen com esse livrinho que eu comprei numa dessas liquidações aí, dessas lojas virtuais, em que esse livro estava, acho que R$2,90, R$3,90, algo assim, muito baratinho. E apesar do título ser um pouquinho, né, parecer ser um livro raso, tipo, como o Woody Allen pode mudar a sua vida, né? Até acho que é um título que afasta um pouco os grandes fãs do Woody Allen, porque parece ser muito, né, muito superficial, meio autoajuda. E o início, vou até falar que não me animei muito, porque o autor começa a falar, nossa, tal filme foi importante pra mim, porque nessa fase eu precisei tomei isso como referência, blá blá. Eu falei assim, nossa, se ele ficar falando só da vida dele, né, vai ser chato. Mas não, ele começa a fazer associação dos filmes com as referências psicanalíticas, né? Porque o Woody Allen é psicanálise total. Das neuroses e o que o Woody Allen pensa sobre política, sobre religião, sobre relacionamento, enfim. É um cineasta polêmico, né? Mas tem muito de profundidade nos livros dele quando se fala de psique humana, né? E eu acho isso o máximo. E eu amei esse livro porque ele realmente faz associações super profundas. Eu achei, me surpreendeu muito esse livro. Tanto que depois eu tenho que pegar com mais cuidado, sabe? Já tal filme, o que ele tá querendo, né, dizer ali. E eu achei super válida essa leitura. Eu recomendo bastante. Bom, tem mais livros para eu falar sobre eles, mas eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão isso daqui vai ficar gigantesco. Mas só concluindo que eu estou adorando esse desafio, lembrando que não é aquela coisa rígida, né? Eu não coloco, nossa, tenho que cumprir a meta. E não, é super tranquilo, porque eu já estou acostumada mesmo a ler. A diferença é que eu estou tirando esses livros muito curtos, né, da prateleira, que eu sempre deixo para depois, e é uma boa oportunidade de, né, fazer uma limpa aí nesses livros menores que, né, que eu acabo deixando em segundo plano. Então é mais um mês de aproveitar toda essa leitura que é um pouco mais rápida, focar nessas leituras mais rápidas. Porém, não menos satisfatórias, pelo contrário, eu estou gostando bastante dos livros que eu estou lendo. Logo, logo faço mais vídeos, espero que você continue me acompanhando. E obrigada por assistir. Até mais!